Opa, e aí galera, tudo beleza? Tô vindo aqui em primeira mão anunciar pra vocês o jogo de tabuleiro que eu tô fazendo aqui. Já escrevi 38 páginas de regras, esculpi as miniaturazinhas todas em madeira e até o nome já tá pronto. Vai se chamar Jogo de Tabuleiro. Talvez eu precise de algumas dicas de como fazer essas coisas, não é mesmo? Ainda bem que o nosso episódio hoje é sobre isso, justamente. Board games e como eles são feitos. Toda a trabalheira por trás hoje vai ser esmiuçada aqui, contando com a ilustríssima presença do Fel e do Zombie, que eles são especialistas no assunto. E especialistas mesmo, não é especialista do estilo Dragão Careca. Sem contar os detalhes sórdidos que eu me recuso a repetir. Mas conta sobre esse dia aí, Troá. Tu conta histórias melhor do que eu. Ah, Tiamat, olha, esses dois amigos aí contaram cada coisa mesmo. Encrustada na montanha, a peculiar cidade dos anões se mostrava um lugar impressionante. A rua principal cheia de feiras diversas, vendedores com mercadorias, ferreiros forjando armas e armaduras e inventores com suas criações mirabolantes ornamentavam cada barraca. Nosso grupo havia economizado uma boa quantia de ouro. Só não me pergunte como. E ir às compras parecia algo tentador naquela tarde. E foi justamente lá que ouvimos falar de Fel e Zombie, uma dupla de anões muito divertida. Eles eram famosos jogadores e inventores de jogos e grandes piadistas. Talvez nem tão grandes assim. Ô pessoal, acho que os joguinhos pode ser algo interessante para nos divertir lá na guilda, hein? Falou Tiamat. Então eu disse, acho uma boa. Ô Cavarto, tenta encontrar a loja aí, fareja, pra ver se tu sente um cheiro de meeple. E assim encontramos a tenda dos jogos dessa dupla engenhosa. E vou te dizer, fiquei encantado com aquilo tudo. Eu vou jogar, mas que emoção! Abra essa caixa então. Esse board me interessa. Eu acho que ela emperrou. Esse board me interessa. Pois ele não planejou. Esse board me interessa. Mais me interessa, baby. Olha esse outro que encontrei. Esse board me interessa. Uma cantina, me empolguei. Esse board e essa guerra de animais, jogos loucos que ele faz. Mais me interessa, baby. Fel e Zombie nos apresentaram seus jogos e falaram um pouco sobre como eram feitos. Realmente, eu não fazia ideia que precisava sentar num trono para um jogo ser criado. E isso foi só uma das curiosidades reveladas nessa conversa que, além de lúdica, foi bem fértil. Olá! Aqui é o Tiamat e ser game design é tentar prever todas as possibilidades do jogador destruir seu jogo antes dele. É de mais de 8.000! Eita, será? Eu tive que aprender isso fazendo um, cara, e é horrível. E você nunca vai conseguir, ele sempre vai conseguir atravessar uma parede, estilo teletransporte do Goku e destruir o teu joguinho, cara. Todo mundo tenta achar o furo, né? Isso aí é incrível, né? Que delícia, cara! Que isso? Depende do que tá Acho que é na natureza humana, né? Começou assim já. Olá, aqui é o Troá e os jogos com possibilidade de solo são os que eu mais valorizo atualmente. Ah é? Tá jogando Terraria?
Mas não tem nada a ver com pandemia, é por causa do não ter amigo mesmo, facilita mesmo. Isso explica muita coisa, Troll, do teu comportamento. Eu recomendo uma bola de vôlei, hein? Dizem que ajuda. Salve, guilda, aqui é o Cavarto. E eu jogaria bem mais board games se eu tivesse amigos. Olha, então vamos fazer uma amizade, porque estamos assim, né? Vamos juntar. Esse é um podcast pra chorar, que não tem amigo e tá todo mundo sem amigo. Virou cotação de pulso. A música de fundo, você o quê? Reginaldo Rossi? Não, bota um violino, né? Meio triste, assim, né? O violino do Titanic afundando, né? Vai ser a música do David Banner indo embora, né? Arrastando a bunda no chão, né? Não. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre o processo de design de board games, tendo aqui como convidados o Fel Barros, que é desenvolvedor da Simon, game designer de jogos como Medievalia de 2016 e o Space Cantina, que eu até tive o prazer de jogar. Também é game developer de jogos como Bloodborne, card game, e da expansão de Arcadia Quest Inferno, correto, Fel? Correto. Não são jogos que costumam atribuir pra mim, mas eu tenho orgulho de todos eles. Você percebe que o Inferno é do Fel porque é o mais fraco, né? Então... Arcadia Quest Inferno. Aqui a nossa apresentação é alternativa, tá? É assim. É. Entendi. Inferno, fogo. Pô, qual jogo que a gente vai tocar fogo? O Inferno. Ah, foi do Fel? Foi. Ah, explica. E essa voz que você tá ouvindo aí é do Leandro Zombie, que ele é podcaster lá do Zombicast BG. Se você não conhece, vai estar o link aí na descrição. E ele também é co-host do Meeple Maniacs, ou Meeple TV lá no YouTube, correto, Leandro? Corretíssimo, querido. Se você não conhece o Zombicast BG, não tá perdendo porra nenhuma. Propaganda é a alma do negócio. Eu posso confirmar como alguém que escuta desde o primeiro. É um podcast sobre humildade. Vocês já ouviram falar em amor próprio? Não trabalhamos. Acho que não. Cara, quem conhece o Fel e é amigo dele não tem amor próprio. Entendeu? Tipo, vocês estão falando de alguém que é nerd, entendeu? Desde a década de 80. O amor próprio passa Nerd mais. raiz. Já foi embora. O Nerd Raiz substitui o slot no HD dele de amor próprio por conhecimento inútil. Muito Isso. Põe um pouquinho de pornô também que tá valendo. Bom, vocês já viram como é que vai ser, né? E antes da gente começar, eu gostaria de chamar lá o nosso correspondente da guilda pra trazer as últimas notícias, as novidades sobre o que tem rolado na guilda essa semana. E é com você, correspondente. Olá! Aqui é o Tiamat. Menix, aqui é o Gui. Olha, aqui na taberna tá tudo normal. Uma zona como sempre. Dona Sonja, inclusive, teve que tirar alguns dias de férias. Tadinha, ela tem que aguentar cada coisa. Falando em absurdos, estou falando na guilda do Dragão Careca que terá um OnlyFans com a sunga do Borat. Parece a forma perfeita para o fracasso. É verdade. O Dragão Careca irá completar 2 anos em breve. Venha você também fazer parte dessa festa. Nos procure no PicPay por @DragãoCareca, no padrim.com.br/DragãoCareca ou acesse o site www.dragãocareca.com. Espero te ver na guilda. Até em breve. Eu sabia que eles iam falar isso aí, cara. É só acontecer lá na guilda e o pessoal já fica falando. Eu queria agradecer aqui, eu acho que a gente nunca agradece bem o suficiente o nosso correspondente da guilda. Queria dizer muito obrigado. Que bom. Porra, pensei que viu um agradecimento, né? Garbo e elegância. Eu fiquei emocionado. É mais do que o Zombie fez em 14 anos. Eu até fiquei calado assim, falei, porra, veio uma parada agora, muito obrigado. Eu falei, porra, é William Bonner, boa noite. Não, foi efusivo. A gente peca pelo excesso, Leandro. Eu achei um pouco excessivo também. Podia ser um pouco mais curto. Verborrágico, né? Mandou muito obrigado, poderia ter falado só, cara. valeu. É, uma coisa menor, né? Mais sucinta. E só lembrando os nossos aventureiros e aventureiras que estão aí escutando a gente, pra seguir a gente lá no Spotify, no Instagram, onde você quiser, é só procurar pro Dragão Careca. Você vai encontrar, tem no YouTube também, tem no LinkedIn, tem no Tinder, tem tudo. Pode procurar lá que vai achar a gente. E o Bardo aqui gosta sempre de avisar que é Dragão Careca. Se você procurar Careca do Dragão, vai ser outra coisa que geralmente não é bem nosso foco aqui, tá? 2 anos de podcast, 2 anos com a mesma piada.
Procurar coração do dragão vai ser outra parada também. Cuidado de ele ficar falando que vocês podem seguir onde quiser, daqui a pouco vocês vão estar com uma porrada de stalker atrás de vocês, não vão saber o que eu vou fazer, hein? Você vai acordar de madrugada pra soltar aquele barro, vai ter alguém no teu banheiro, tu não vai entender nada, hein? Mas eu vou te falar, Leandro, que geralmente as pessoas que têm medo que eu tenho mais cara de stalker do que elas, não. Olha, se vocês conhecessem o Tiamat, nossa, Real. Mas então, só lembrando também, nossos aventureiros, último avisinho aqui, mandem pergaminhos, mandem suas dicas, ideias, contribuições que vocês querem dar pro nosso episódio, lá para contato@dragãocareca.com, e lá a gente lança os episódios de leitura de pergaminhos. A cada 3 episódios a gente lança ou um Rapidinhas do Careca ou um Leitura de Pergaminhos, onde a gente vai ler o seu pergaminho e vai te zoar. muito bom. E eu aproveito aqui pra dizer, ó, se você não ouviu ainda o especial de RPG, tá, que tá rolando aí, você não ouviu, vai lá, escuta e manda um pergaminho pra gente dizendo onde é que tu acha que tá o Troá, onde é que o Troá foi se meter, o que tá acontecendo com ele, se é que ele tá vivo. Essa que é a questão. Eu tô falando aqui, tá, provavelmente significa que eu tô vivo e que deu certo. Eu ia falar, a pessoa tem esquizofrenia, tu que tá falando, aviso, né? Podcast de qualidade é aquele que os membros dão spoiler dos episódios. Mas será que eu sou eu mesmo? Fica a questão aqui. Ô, Cavarto, onde é que você acha que o Troá tá? Cara, eu acho que ele tá na... casa dele, ele voltou pra casa porque tava muito complicado ali de ficar onde ele tava. Que merda, hein? Caraca, velho, que broxante seria, velho. Olha, cara, eu não me surpreenderia, a surpresa seria 0. Bora! Hora do show! E sem mais delongas, então, vamos começar o nosso episódio sobre Board Game Designer. Falei em inglês porque fica mais bonito. Você falou tudo errado. Você vê que o bagulho fica sério quando fala inglês, né? É verdade. Eu falei que fica bonito, não falei que fica certo também, né? Ah, tá certo aí. Mas então deixa eu começar aqui perguntando primeiramente para o Fel e depois para o Leandro, depois a gente faz a inversão aí. Danado. Gostamos. Trabalhamos com isso. Mas então, contem pra gente aí como é que foi as primeiras experiências que vocês tiveram com board games, já que acabou se tornando, eu acredito que um hobby, que depois acabou virando profissão, hoje é grande parte da vida de vocês, mas conta pra gente como é que foi lá no começo, a primeira experiência que vocês tiveram com board game. Cara, então, eu conheci o board game moderno, né? No falecido Orkut. Ó. É que tem o moderno e o medieval, né? A gente já viu lá no episódio do... Tem os board game do Egito, lá, Exatamente. essa parada e isso aí. Exato. Porque acho que todo mundo, né, que é nerd, em algum momento da vida já jogou Banco Imobiliário, Jogo da Vida. Que a gente chama de jogo de massa, né? São jogos de já 80, 90 anos. Do grande público, né? Scotland Yard lá, antigão. Jogo até hoje o Jogo da Vida e tô perdendo. Exatamente. Todos nós. O Mass Market, né, que são esses jogos que tem já muitos anos, a venda anual de um banco imobiliário da vida é muito maior do que 99% dos jogos de tabuleiro todos os tempos, né, os modernos. Caraca. É uma discrepância muito grande. Então, assim, costuma começar como a gente entrou no jogo moderno, né? No hobby... O mundo novo, né? Que a gente fala, né? Os euros aí da vida, né? Não só euro, né? Eu, por exemplo, comecei com Wargame, que foi um chamado Battle Lore, que era um jogo de miniatura, que era uma guerra medieval, né? Porra, maravilhoso. Tinha 2 exércitos e tal, uma porrada de miniatura. Então, assim, como eu tava falando, né? Antes de ser interrompido por algumas pessoas... A minha contagem do Faustão... Dessa vez não fui eu não, hein? Tá rolando aqui, tá? Que os homens falaram que não me ia interromper. Dessa vez não fui eu não, hein? Não, legal que o Leandro te interrompeu pra dizer que não foi ele que interrompeu. Isso, exatamente. Não, dobrou. Era uma coisa só, agora dobrou. A contagem do Faustão só aumenta. E eu E continuo falando que não fui eu. Ah, merda! Exatamente. Já pode pedir música no Fantástico, tá? Só avisando aqui. Tinha um grupo de board game moderno, né? Que eu tava procurando gente pra jogar gamão, né? Como vocês, eu também não tenho amigos. Então eu queria jogar gamão com alguém que estivesse no Rio de Janeiro. E aí procurando, aqui naquela época que tinha os grupos do Orkut, lembram? Que, né, que tinha um monte, dava o busca lá, eu achei um jogo de tabuleiro. E aí tinha um Twilight Imperium, né? Com um jogo enorme. na capa. A fotinho, né, do grupo era o Twilight Imperium. Aí eu entrei, aí ferrou, né? Eu comecei a jogar online, né? Com uma pessoa completamente desconhecida.
Aí me chamaram pra ir na casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Eu achei que queriam levar meu rim, não fui. Né? E aí eu acabei indo num evento Podia ser só drogas, né? E era board game. Alô, bom senso? Era só drogas pesadas. E aí eu acabei falando, não, vou num evento público primeiro, né, pra conhecer as pessoas, ver que não tem ninguém querendo levar meu rim embora. Até porque não valia muita coisa mesmo. No Rio de Janeiro tinha um Bob's enorme, de 3 andares. E aí tinha um evento lá chamado Castelo das Peças, que existe até hoje, né, o nosso amigo Chamu mantém um evento aí, vai completar 14 anos. Nossa. E eu conheci os jogos lá e aí já era, né? Você conhece o primeiro. Era um evento que ficava até 10, 11 horas da noite, até o Bob fechar. E aí a gente ficou lá o dia inteiro jogando. E aí depois eu fui nessa galera que não queria levar meu rim no final das contas, só ganhar. Que era o Calabouço das Peças, né? Era um evento na casa de um cara. Aí foi embora, né? Eu comecei a jogar. E, infelizmente, nem tudo na vida é bonito. Eu conheci o Zombie nessa época, né? Foi um pouco triste. Também te amo. Mas no fim das contas deu tudo certo. E aí uns 3, 4 anos depois eu comecei a trabalhar, a fazer os meus jogos autorais, né? Abri uma empresa, né? Que foi a Ace Studios. E em 2015 eu entrei na Simon, que é a empresa que eu trabalho hoje. Pra quem não conhece, o carro-chefe dela é o Zombicide, o jogo de zumbi aí. É um dos mais conhecidos também, né? O Zombicide, bota board game no Google, tá na primeira página. Zombicide, Blood Rage, Rising Sun. E aí eu tô lá há 6 anos e, assim, resumindo bastante, essa é minha história aí com o board game. História de sucesso aí, o cara tá... Sucesso é uma palavra forte, né? Exatamente. Tá forçando a amizade. Mas, tamo aí. É de persistência, uma história de persistência e teimosia. E você, Leandro, como é que foi a sua ascendência ao board game? O início óbvio, né? Que é você jogando Banco Imobiliário, Jogo da Vida, tudo isso, né? Mas eu comecei com os jogos diferentes, né? Também foi com um wargame. O nome dele em português, eu acho que é Alerta Vermelho, a invasão da nave espacial Star Trump. Porra! Tudo isso? Acho que eu sei qual é. O nome é uma redação do Enem. Cara, é o nome enorme. Tipo, em inglês ele não tem nada a ver. Em inglês é The Awful Green Things from Outer Space. Ah. É tipo, seria as coisas verdes bizarras do Não espaço é o que eu tô sideral. pensando, Entendeu? Basicamente, são 2 jogadores. Um joga com os alienígenas e os outros jogam com a tripulação da nave. Tá, esse não é o que tem que riscar no papel? Não é um... Não. É porque tem um parecido Não, que é não. o Aliens Escape from Another Space, uma coisa assim, que é uma caixa preta lá, que tem uma grid que é da nave, também é os humanos contra os aliens, tem que escapar da nave, não tem nada a ver. Sim, sim. Só que esse é solo. Ah, tá. Esse é solo. Aí esse é um jogo que foi lançado aqui pela Grow e que ele lá fora é da Steve Jackson Games. É um wargame também, né, 2 jogadores. E depois eu passei muito tempo sem ter contato. Aí eu voltei a jogar o jogo de massa, né? Até que eu sempre fui leitor de quadrinhos e eu frequentava uma loja aqui no Rio de Janeiro, que é a Ponte HQ. E papo vai, papo vem, comecei a fazer amizade com o pessoal da loja e eles me disseram, olha, tem um evento de jogo de tabuleiro na Tijuca, que é no Bob's. Aí eu falei, pô, tô fazendo nada, vambora. E morreu. E foi aí onde eu comecei a conhecer os jogos de tabuleiro. E daí foi ladeira abaixo, né? É viciante, né? É uma paradinha que vicia porque você quer conhecer o próximo, quer conhecer a dinâmica, e daí você já vira advogado das regras, e quer saber as regras, e daqui a pouco você já tá jogando ali um Arcadia Quest com 5.500 peças. Exatamente. Uma coisa legal no board game também é que, até quando a gente for falar nas outras perguntas, assim, a gente se aprofunda um pouco mais nessa parte de design, né? Mas quanto mais tu joga, é nítido que tu cria um repertório que vai facilitar quando tu for aprender novos jogos. Isso aí é muito legal. Às vezes as pessoas, assim, pensam, nossa, para na frente de €1. Até €1 bem simples, vamos pensar, né? Depois a gente pode dar alguns exemplos. Mas a pessoa, nossa, é muita peça. Não, muita regra. Não dá. Não consigo imaginar eu jogando isso. Só que uma vez que a pessoa se entrega a isso, né? Eu acho que é legal que ali já cria um repertório que outros jogos, nossa, essa mecânica, nossa, é tipo aquele, né? Que tu fala, não, então entendi. Então tu cria. Isso é muito legal, é muito bacana, sabe? Essas relações que tem. E principalmente pra quem cria jogos, vê isso muito mais nitidamente. Com certeza. Sim, facilita, né, cara? Porque você vê, não é sempre que você tem uma mecânica nova. Tem algumas mecânicas que já estão aí há muito tempo. Então você vai conhecendo, facilita quando você tem que jogar jogos que sejam semelhantes, que tenham mecânicas semelhantes. Inclusive, assim, o começo dessa retomada, né, de design nacional e tal, nessa época do Catarse, ali 2008, 2009, teve muito jogo que era assim, o cara jogava Bang ou Munchkin, ficava maluco e aí fazia um clone com
diversos temas diferentes. Teve um bang de pirata, um bang de goblin, um bang de medieval, bang do que você quiser tinha alguém fazendo um catarse desse tipo. Ou o cara que não conhecia absolutamente nada de jogo, e aí ele, vou fazer o League of Legends, né, o Dota do board game. Derrota. E aí saía também. Foi um bom caminho até começar a ter os bons projetos, né, os que realmente vingaram, foram bem sucedidos. É até uma questão de amadurecimento, né, cara? Porque você tinha uma demanda que não era suprida, porque você não tinha quase editora aqui no Brasil, você não tinha editora especializada no começo, muita gente não sabia onde comprar, então o pessoal, vou aqui desenvolver o meu. Só que aí teve muita coisa que era muito ruim. E era financiado, e era vendido, porque é o famoso, é o que tem pra hoje, né? Era a Estrela que mandava, né? Bem antigamente era bem a foi Estrela. Aí que eu me criei. Exatamente. Foi aí que eu achei meu nicho, entendeu? Muito bom. Era tão ruim... Nos meios das merdas tem sempre uma que flutua, né? Exatamente. É só flutuar, não precisa voar. Como é que vocês veem, então, claro, hoje em diferença, quando se entendeu um pouco mais o mercado, comparando a outros lugares como a Europa, né, os Estados Unidos, mas como é que vocês veem a atividade hoje, o board game hoje? Ainda é muito diferente, ainda tem um pouco mais de aquisição, um pouco mais de recepção, né? Ainda assim tá muito diferente do resto. Tem um lance que eu sempre falo, que é o seguinte, a gente tá uns 30 anos atrás da Europa e dos Estados Unidos. Um pouco mais. Em termos de a indústria, né? A indústria lá fora existe com já jogo moderno, etc., desde a década de 70. Tem algumas editoras na Europa, na Itália, que a editora é de 80 e pouco, a editora é de 70 e pouco, entendeu? E aqui no Brasil, quem é da década de 80 é a Grow e a Estrela, e que, assim, eram editoras de brinquedo e de jogo pirata. Esse jogo da década de 80 que o Zombie falou aí, era tudo sem royalty, né? O negócio era terra de ninguém. Então, assim, a gente demorou muito, né? A Galápagos, que foi uma das primeiras, ela completou 10 anos, eu acho que ano passado, ou em 2019, não sei. Que é a ponta do mercado, né? Então, assim, tem uma discrepância grande, mas a evolução que a gente teve nesse tempo é muito grande. Até porque tecnologia, né? Importação, dinheiro, etc. Se você pegar, quando a gente começou a jogar, 2007, a qualidade dos jogos que saíam, a própria produção, fabricação mesmo. Eu dou o caso do Luiz, né? Que é um dos desbravadores aí do mercado, que fez o Recycling, né? Que é um jogo super importante pro mercado brasileiro. A primeira edição, ele fechava as caixas manualmente e ele tinha umas peças de resina que colavam. Você tinha que descolar manualmente quando você pegasse sua cópia, porque a resina grudava uma na outra quando você ia botar no saquinho. Então, assim, hoje a galera faz jogo na China, faz catarse. Você tem um movimento, cresceu bastante, do jogo brasileiro indo para outros países, que é um sinal ótimo de amadurecimento do mercado. O Paper Dungeons agora, né, do Leandro Pires. Excelente exemplo. Foi para 6 países. Já é lançado aqui, já tem lançamento lá fora junto. O Brasil, né, que do Zé Roberto lá, uma editora alemã, uma coisa que não é comum também. Alguns dos meus jogos também já foram para fora. O Rodrigo Rego também, enfim. Tem uma galera que tá conseguindo fazer esse movimento inverso, né, de exportar o nosso jogo. E assim, o mercado brasileiro tá muito mais competitivo hoje, né, se você pegar o censo da Ludopédia, é papo de 700, 600 jogos lançados no Brasil, contra, sei lá, 100 e pouco há 5 anos atrás. E na Europa, nos Estados Unidos, é 5, 6 mil jogos lançados por ano, né? Que loucura. E o designer brasileiro ainda tem a questão que ele compete com o designer internacional. O Zombie não costuma acertar muito não, mas esse ponto vale ressaltar, porque é tipo cometa ralha, assim, o Zombie acertou. Também te amo, viu? Que é assim... Tá vendo? É tão difícil pra ele admitir quando eu tô certo que ele até procura as palavras, entendeu? Porque eu tô tentando minimizar. É algo tão antinatural pra ele assumir que eu tô certo que nem ele sabe por onde começar. Eu tô tentando minimizar a importância da fala dos homens, mas vou tentar corrigir aqui. Em 2014, quando eu comecei a fazer o Warzoo, né, que foi o meu primeiro jogo, a nossa competição tinha o Game of Thrones, né, que tava chegando no Brasil, mas assim, na faixa do Warzoo, que era R$80, R$100, não tinha muita coisa, sabe? Então hoje, qualquer faixa de preço, qualquer tipo de jogo, o autor brasileiro, ele vai ter que competir com Seven Wonders, com Coop, com Dixit. O tipo de jogo que você quiser fazer, a competição vai vir de um jogo muito pesado, muito influente, né, no mercado. Então quando alguém fala pra mim assim, puta, cara, eu quero fazer um jogo de zumbi, e aí tem Zombicide no Brasil, foda, eu quero fazer um party game de imagens.
E aí tem o Dixit. Por isso que essa coisa do repertório, né, que a gente falou lá atrás é importante também, pra você ver como é que você vai posicionar seu jogo, né, num mercado que tá cada vez maior. Esse estudo que, uma vez que se torna uma coisa muito mais, né, competitiva também, o estudo é fundamental pra gente tá vendo ali as áreas, o que tá mais agora, o que tem, o que não tem já, e ter uma noção da direção, né, porque muitas vezes pode ter uma inspiração, né, a gente tá falando de um processo criativo, às vezes tem uma inspiração que, poxa, eu quero fazer isso e tal, mas às vezes entender também como aquilo vai se encaixar, que nem tu tá falando, é uma outra etapa, é um pensamento frio, né, não, pera aí, eu vou descer um pouquinho aqui, vamos ver certinho como é que é esse meu jogo, o que eu quero, qual é a minha pretensão com isso, né, e é um outro estudo, é uma parada bem complicada, assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Puxando aí do que o Troa falou, como é que vocês veem o game design aqui nessa área, né, de board game? Quais são as etapas que vocês levam pra criar até chegar ao mercado, o jogo de vocês? Você diz... Tipo... no estilo, eu tô lá no troninho, né? Eu tive a ideia do board game lá. Entendi. Aí agora eu vou anotar no... Não precisa ser tão... Não, mas eu acho totalmente acertado a comparação que você fez, porque pra sair as merdas que o Fel faz, realmente é no trono. Só. Entendeu? Ele sempre começa totalmente lá. verídico. Todos os meus jogos começaram no trono, sem exceção. É inspiração, né? Então... E ainda queria competir com Game of Thrones lá atrás. Olha só, olha a arrogância do menino. Mas é o que eu falei, só precisa boiar. Cada um no seu trono, né? Mas merda é fértil, né, gente? Tem fertilidade, é assim. Esse é o tal do cagão. Exatamente. Aduba pro amigo e tá bom também. Exatamente, fazendo merda que se aduba a vida. Então, assim, eu acho que a galera tem um romantismo, né, sobre a criação do board game, muito em torno dessa coisa de, não, eu tava lá no trono, tive uma ideia. Pronto. Agora vai se materializar na minha frente um jogo lindo que a editora só vai mandar rodar e acabou. E é um processo muito mais dolorido e que, estatisticamente, centro de estatística porra nenhuma, né? Mas, estatisticamente... Estatística, tirei do... Fantástico! Né? Isso. A galera para quando ela tem que prototipar, né? Ou seja, uma construção física da ideia dele, ou depois dele jogar a primeira vez. Porque ele teve um trabalho desgraçado pra construir esse primeiro protótipo. Obviamente o jogo vai ficar horrendo, né? Porque você não testou ainda. E aí o cara fala, puta, que coisa horrível. E ele pensa, puta, vou ter que fazer tudo isso de novo? Vai. Se fodeu. E aí o cara já abandona. Mas a galera que não abandona, né, depois dessa primeira fase ali de jogar você contra você mesmo, mão esquerda contra mão direita, né, o Wilson contra você, né, essas coisas assim mais esquizofrênicas, aí você passa a jogar com outras pessoas, que a gente chama de playtest, né, o playtest público. Depois do playtest, você tem que decidir se você vai fazer o jogo por conta própria ou se você vai apresentar para uma editora. Em conta própria, a rentabilidade é muito maior, sim, mas o trabalho também. E aí, uma coisa que eu falo sempre pra galera que tá querendo fazer jogo é por quê? Tipo, porque não dá dinheiro. Então, assim, vamos pensar em outras coisas. É realização pessoal, é pra tirar onda no Tinder. Aviso também que não tira, tá? Já tentei. Não pega ninguém. Nossa, né? Você vira e fala, olha, eu tenho um jogo. É tipo War? Não pega ninguém, eu já deixo aqui claro. Cria o Board Games, como é que é lá o perfil, Fel? Fala pra gente, só pra não fazer igual. Não, era aí, tipo, sou autor de jogo de tabuleiro. E passa batidão, assim. Normalmente é alguma coisa tipo campeão do torneio de buraco de conservatória, que faz mais sucesso do que o autor de jogo de tabuleiro. Vai olhar pra isso e passar batidão. Nossa, esse aí vai morrer de fome. Exatamente. Esse aí só tem brinquedo. Tem as fotos do tabuleiro lá, nas fotinhas de perfil claro, lá, Fel? Não, eu só boto coisa que protege a minha virgindade no Tinder, entendeu? Você já colocou foto do seu meeple lá? Não, aí não pode. Aí tem outra rede social que eu ainda não entrei. Aí tem que ter intimidade, né? Pra botar a foto do Meeple. Exatamente. É porque meu Meeple aí andando pelo mundo, né? Mas tem foto sua daí também no perfil ali. Ou só dos tabuleiros? Não, eu boto só dos tabuleiros, né, cara? Porra, tem que preservar o mistério. Tem que ter um zoom muito grande pra poder fotografar o meeple dele. Isso. Aquela coisa do plano geral, né? Pra ter uma noção. Eu não tenho uma máquina tão potente assim que consegue... Não, porque daí já vê cor, formato, né? Isso. Essa capacidade microscópica aí eu não tenho. Eu só queria deixar marcado pra mesa que o Fel falou que eu sou uma máquina potente, tá? Obrigado. É impressionante, cara. Se reúnem 5 homens, podem ter 80 anos, pode ter 20 anos. Sempre vai ir pra esse sempre vai ter esse direcionamento. Vai sempre pro mesmo lugar. A quinta série que habita em mim, a saúde, a quinta série que habita em você. Exatamente.
Então, assim, mas é essa a motivação, né? Não pode ser querer pegar gente, não pode ser que você vai ganhar dinheiro, então você tem que arrumar outra coisa. Tipo, em vez de plantar uma árvore, escrever um livro, eu vou fazer um jogo, sabe? Essas coisas assim de meta de vida. É uma realização pessoal. Isso. Normalmente funciona, né? Você consegue se enganar ali, olhar no espelho, puta, realização pessoal, né? E aí, você escolhe se você vai fazer por conta própria, que aí você tem que botar uma grana, né? Ou abrir um catarse, um picante da vida. Fel, todos os aspirantes que querem virar board game designers devem estar muito motivados nesse momento. Muito, cara, eu sempre falo isso. Eu sou o Joseph Klimber do board game. A minha parada é motivacional. Olha, nesse momento, aos 30 minutos de podcast, o índice de suicídios de futuros designers aumentou, hein? Cara, isso é tão errado! Meu Deus. Não, a estatística aqui é sempre precisa, tá? Você vai ver que o nosso centro de pesquisa estatística é preciso. Uma coisa é certa, para poder passar da parte de prototipagem, tem que fazer uma amizade sincera com o dono de uma gráfica. Pior. Ou prostituir o seu corpo, também funciona. Gente, é elegante. Também é uma boa opção. Eu, por exemplo, já me aventurei nessas andanças aí de... Na prostituição. Já se prostituiu também? É bom. Também, mas... Caramba. Porque, né, aproveitou a deixa. O time do meu exemplo não foi bom, né? Eu acho que eu me atrasei. Nessa hora eu achei... Cara, eu sou super a favor da prostituição. É legalizado no Brasil, é só não ter cafetão envolvido. Não, virtual. Físico já é complicado bem. Pra mim. Mas enfim. Tu tem OnlyFans ou troço, só pra saber? É só não ter rufenismo envolvido que tá valendo. Não, é que em questão de game design também, eu curto bastante, né, me aventurar nisso. Eu tenho 2 que já passaram de uma certa etapa, mas tem um que eu levei adiante mesmo pra playtests e refiz, design, criei tudo. Eu também sou ilustrador, né, eu faço identidade visual, então eu gosto bastante dessa parte de criar, né, tudo ali, a interface do negócio, vamos pensar assim, né, tudo que eu vou estar agregando como materialidade, pensar também estratégia e tal. Mas o problema pra mim foi trancar justamente na parte de levar pra, vamos pensar assim, eventos onde muito mais pessoas vão jogar. O meu público era pequeno, era tipo uma loja lá que a galera jogar, algum evento pequeno, menor, numa outra cidade e tal, sabe? Então eu não tive essa oportunidade também de levar pra lugares que tem mais. Rio, São Paulo é um lugar que tem muito mais, né? Eu sou do sul, do Rio Grande do Sul, já é um pouquinho mais complicado. Agora com a quarentena deu uma democratizada, né? A galera tá jogando mais no Simulator, no Tabletop. Pois é, então. Essa facilidade, Tabletopia, né? TTS. O Zombie fez vários playtests ultimamente online, né? Exatamente. A gente que jogava pouco, começou a jogar mais ali. Inclusive o nosso Zombicide foi no TTS. Foi no TTS? Pois é. Tá muito redondinho o jogo. Que massa. Então, e aí eu fico pensando justamente nisso, né? As pessoas às vezes acabam indo numa outra etapa ou outra, porque a parte mais importante mesmo, que é essa parte socializável de ter pessoas que estão disponíveis a tentar entender o teu jogo e ver o que pode ser melhorado, te dar feedback e tal, e tu começar a construir o troço pra deixar redondinho mesmo, né? Essa parte é a que é a mais complicadinha, porque é o que se mais... Às vezes vai destruir muito do que tu fez, ok, mas tem que estar disponível pra isso, né? Pra entender que o teu jogo pode ter erros e tal. E fora que tem outra parada que é escrever manual, que é uma maravilha, né? A gente escrever um manual de regras no board game pra alguém ler sem ter o contato contigo, entender como teu jogo funciona, isso é uma arte, gente. Isso aí também... Com certeza. Essa parte... Você tocou num ponto, cara, a questão do jogo, quando você tá desenvolvendo. Um dos momentos mais difíceis é quando você dá aquele salto de fé e você tira o jogo do teu nicho de amizade. Isso. Né? Porque no teu nicho de amizade, a galera sempre vai tentar dar uma dourada na pílula e coisa e tal, pereré. É fundamental você tirar e mostrar pra gente que não é amigo. Porque o cara que não é amigo, ele não vai ter papa na língua na hora de falar, não, cara, tá uma merda. Desculpa, você pega isso e joga fora. Tá uma porra. O Fel, a gente deveria ter sido um pouco mais sincero com ele no começo, entendeu? Aí depois... Deixaram criar. Exatamente. Deixaram a gente sonhar, né, Fel? Isso é fundamental pro desenvolvimento, cara. Você tirar do teu nicho, você botar pessoas que não trabalharam no desenvolvimento do jogo pra ler o manual, pra ver se ele sozinho, com aquele papel A4, consegue sentar, ler, entender e jogar sem qualquer interferência interna. Se o jogo roda bem, ouvir a opinião da galera que tá de fora, da galera que não te conhece. E isso é um momento complicado, porque tem muita gente que desenvolve o jogo e trata
como se fosse um filho, e na hora que você vai dar algum feedback pro cara, ele não, porque... E aí, ele, em vez de tentar ouvir o que ele está dizendo acerca da crítica do teu jogo, o cara fica mais preocupado em tentar justificar as escolhas erradas e porque que ele fez. Ou seja, o cara não quer ouvir. Sim. Ele não quer aprender. Ele quer um aval. Ele só quer que você diga, não, cara, teu jogo tá ótimo, pode ser lançado. Até mesmo porque a grande parte das pessoas que vão comprar o seu jogo não te conhecem. Sim, sim. Teu comprador em potencial, ele vai ser geralmente uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Exatamente. Mas eu vou dividir uma experiência aqui que eu já comentei em outros podcasts também, que eu nem sabia que era board game design, mas quando eu era criança, lá pelos meus 23 anos, eu desenvolvi Lá vem. Um bebê jupiteriano, né? Exatamente, ele é criança de 23 anos. Ô, Zombie, você é uma criança de 45? O que você tá falando? Ó, eu sou pré-adolescente, me respeita. É, verdade. Mas lá pelos meus 12 anos... Senta que lá vem a história. Saiu Yu-Gi-Oh! Na TV e não existia na nossa cidade, a gente morava no interior. Não existia as cartas de Yu-Gi-Oh! Não tinham chegado lá. Depois de uns meses chegou umas cartas piratas lá, que compravam um sachêzinho, vinha umas 3 cartas, parecia que tinha sido desenhada à mão. E eu, pra suprir essa necessidade do mercado, 12 anos, hein, presta atenção, eu fazia os jogos de carta e eu ficava assistindo os episódios, ficava anotando os nomes, pontos de ataque, defesa, ficava desenhando na mão as cartas e vendendo. Eu era um maluco, vendia, sei lá, por R$5 um baralho, não, né? 60 cartas. Eu cheguei a fazer um board game de Medabots, que era um jogo que passava na TV. Cada criança tinha o seu robozinho de estimação ali e trocava as peças. Qual é o nome da parada? Medabots. Já ouviu falar? Não. Não é da época do Zombie, cara. O Zombie é tipo Flash, Rocketman, aquele negócio da década de 70, entendeu? Eu ouvi um R solto no meio da palavra que você falou, falei, pô, mas que nome peculiar. Merdabots. Que peculiar pro jogo de criança, né? Tudo bem. Merdabots, os homens já tava carteira assinada, trabalhando, não sei. Essa hora não tava mais vendo TV Globinho, já tava trabalhando. Não, mas eu vou dizer que eu também tava trabalhando e eu não conseguia assistir. Daí eu pedi pra um amigo meu que tinha um player de fita cassete e daí ele gravava todo dia na mesma fita e eu assistia de noite, de tanto que eu gostava, assim. Ele também curtia e por isso que ele gravava e depois me emprestava. E aí eu fiz um jogo de tabuleiro do Medabots que cada criança no meu bairro ali tinha o seu robozinho, que era uma ficha que, o braço tinha 25 pontos de vida, a perna tinha 25, cada um tinha uma habilidade. Pra ilustrar as peças eu fiz cartinhas, que quando tu jogava com outro, tu podia perder ou ganhar as cartinhas e tal. Cara, e isso foi o inferno, porque as crianças gostaram tanto do jogo, que elas iam sábado às 6 da manhã na minha casa esperar abrir a porta da garagem, minha mãe abrir pra gente jogar o maldito board game até 11 da noite. Você foi quase tipo o Tolkien brasileiro, né? Mais ou menos. Aqui a galera fumava, ia lá atrás do Tolkien, encheu o saco dele com o Tigre nas crianças, né? Enchia o rabo de chiclete pirulito, tudo loucaça de açúcar, 6 da manhã e ia te torrar paciência em casa. Não é que o jogo era bom, o jogo deveria ter um monte de defeito, mas é que era isso ou ter dinheiro pra ir na locadora jogar videogame. Era o que tinha, Era né? o que tinha. Essa premissa foi o que fez o Fel, né? É o que tem. Ainda hoje é assim, tá? Acredito muito nessa filosofia. E aí, cara, simplesmente chegou um dia que me encheu tanta paciência que eu peguei, fiz vários mapinhas quadriculados, era bem uma pegada de RPG mesmo. Mapinhas com altura, que você tinha que ir por uma escada pra conseguir subir e tal. Eu peguei aquele negócio, botei numa sacola e botei no portão. Falei, o primeiro que pegar é dono do jogo. Eu pensei que tivesse feito um mapa pra mandar todo mundo pra casa do cara. Jesus Cristo. Esse é o novo mapa, vocês estão vendo essa casa aqui? E aí eu sei que eu deixei lá e deu meia hora e já não tava mais lá. Só que eu nunca fiquei sabendo se uma das outras crianças pegou, foi o tio do lixo, tá? Passou o caminhão de lixo, levou embora e botou fora as peças, mas nunca mais fiquei sabendo que fim levou. Como é bonita essa história. Tu vê que a pessoa ela não tem o faro, né, pro mundo capitalista, né? Em vez de lançar atualização, é só essa expansão aqui, ó, e não sei o que, papapá. Falta isso, entendeu? A pessoa podia ter descolado dinheiro lá e é uma pena, né? Eu fico lamentando só, sabe? Não parece. Mas, gente, falando já nisso, então, né, porque o Tiamat, ele teve essa experiência infantil, né, com os Merdabots, né, da TV Globinho. Que frase errada! Mas falando isso, então, que o Tiamat teve aquela experiência infantil. Essas frases soltas são maravilhosas, hein? É muito bom. Eu tomaria cuidado com essa seara aí.
Mas como é que vocês veem, então, já que vocês falaram também do mercado, esse boom que teve de mudanças, né, e tal, de vocês sentir que tem uma diferença de uns anos pra cá, mas ainda assim, essa história de, por exemplo, localizar e uma editora trazer jogos de fora, como é que vocês veem isso? Qual é o equilíbrio de investimento de designers nacionais e, né, não nacionais? Como é que vocês enxergam isso atualmente? Cara, é muito desproporcional e com razão. Pensa assim, você pode trazer um jogo que já tem um marketing, que já tem uma reputação. A única coisa que você precisa fazer, que já é bastante trabalho, né? É traduzir e importar, normalmente da China. Ou você faz o processo inteiro de editoração, revisão, desenvolvimento. Enfim, todos os processos que teriam na localização também tem, tirando a importação, né? Provavelmente você vai ter que importar componentes também, porque tem muita coisa que não tem aqui no Brasil. Então, assim, é só pior, né? Falando em bom português. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas só pior, por que as pessoas lançam um jogo de design nacional? Tem dois movimentos que eu enxergo. Um é o lance que eu falei, de querer levar o jogo pra fora, porque aí você tem essa coisa de receber em dólar, receber em euro, né? O royalty dá um boost. Sim. E aquela galera que meio que chegou um pouco depois, ou que falou, não, eu sou uma empresa de jogo brasileiro, tipo a Dijon, né? Ela só trabalha com jogo nacional. A On The Table também é isso, não é, Fel? On The Table. A On The Table eu acho que também tá só no... Também é só nacional. Então, assim, como ela se posiciona no mercado? Não, eu quero lançar jogo brasileiro e levar pra fora depois. E a própria Galápagos, né, anunciou recentemente que tava fazendo esse movimento também, de estúdio e tudo, né, da galera tentando levar os jogos pra fora. E você tem a Estrela também, né? Que agora já anunciou um selo. A Estrela lançou É o Rasher, o Herdeiros do Khan e Totem Monsters. Tem esse movimento, sim, de editoras lançando algumas coisas nacionais, até porque o custo para a editora não é tão alto, né, comparado com uma importação. Então, assim, se você tem um capital de giro menor, realmente vai sair mais em conta você fazer um jogo nacional, porque de repente faz um jogo menor e tudo. É, sei lá, 90% do mercado é jogo importado, talvez até mais. A gente também tem aquele estigma do cachorro vira-lata, né? De que se é brasileiro não é bom. É. Isso tem muito. Tem um problema também da questão do dinheiro, né, bicho? Que a grana é curta. Então tem muita gente que fala, porra, eu tenho aqui um autor nacional que tá lançando o jogo das aventuras do Zezinho. E eu tenho esse outro jogo aqui que é feito pelo Dr. Rainer Nizia, matemático, tem 50 jogos nas costas, premiado, e aí? Vou comprar o quê? O câmbio ajudou o mercado nacional a evoluir. Com toda certeza. Eles acabam se tornando muito mais caros, né? Você pagar um adiantamento de royalties pro Rainer Nizia de X mil euros, você multiplica por 42 na hora de botar em real, né? Exatamente. Se você for fazer com um autor nacional... 42 a cotação hoje, hein? Daqui um dia vai estar 60. Quando sair o podcast, sabe Deus quanto vai estar o euro. Fala 300. Comparado com pegar um autor brasileiro que provavelmente não vai te cobrar adiantamento, você vai poder pagar depois da tiragem sair, um royalty menor também, né? Então é uma coisa meio ganha-ganha nesse sentido. Então você vai ver muito para as editoras maiores, né? A Brock, a Conclave, a Galápagos, a Devir, que tem mais caixa, são mais robustas. A Meeple BR, né, trazendo o jogo de fora, e outras editoras tentando no Brasil, como um exemplo que eu acho incrível, é o da Paper Games. Ele localiza o jogo, né, de fora, mas ele faz tudo no Brasil. Né, a produção da Paper Games é toda nacional. Inclusive, ele deu uma entrevista recentemente falando, Cela, você não tem interesse em fazer jogo brasileiro? Ele, não, eu não tenho pessoal, nem staff, hoje, né, pelo menos, pra fazer esse trabalho que realmente é muito maior. Sim, o jogo não tá pronto, né, cara? Você sabe disso. Não, exatamente. Tem outros dois pontos importantes aí nessa história, só pra fechar, que existem pouquíssimos editores, né? Ou seja, uma pessoa que consegue pegar o Medabot lá e transformar num produto. Sim. Transformar o Medabot num jogo bom. Eu consigo. Né? Pode botar. Deixar ali cheiroso e tal, vai jogar um perfuminho, o que vai rolar? Sim. Vai botar. Nossa, fica horrível, aqueles de banheiro. Consegue deixar o troço pior, mistura. Exatamente. Então tem essa questão da editora e a questão do próprio autor brasileiro, que em sua grande maioria ainda é muito cru, né? Você tem, sei lá, 5, 6 nomes que já tem um repertório, que já lançaram aí uns bons, sei lá, 10 jogos, 8 jogos no mercado. Fel, Barros e quem mais? Não, ele tá falando de gente boa. Não, gente que fez isso é auto-excludente. Sérgio Ralaban, André Zades, essa galera do jogo pra fora.
Próprios nomes, assim, que você vê que hoje tem grande expressão no mercado nacional, né? Que eu já falou do Leandro Pires, o Rodrigo Rego, essa galera que lança um monte de jogo, eles têm, sei lá, 2, 3 jogos que foram pra fora do Brasil. Então mesmo a galera que já é mais cascudo e tudo, ainda tá começando, né, no mercado. E a maioria esmagadora das pessoas é aquele cara que fez um jogo, ou por catarse, ou por realização pessoal, lançou. Opa, agora eu sou autor, vou gravar vídeo, vou dar palestra, vou fazer outro jogo, vou abrir editora, entende? Então, assim... a pessoa quer pular os degraus, né? Acaba querendo. Exato. É um mercado muito novo. E não é uma crítica, assim, né? De tipo, que merda, ninguém sabe fazer nada. Não. Todo mundo tá aprendendo, né? E é natural. É um processo de crescimento que ele vai ser catalisado. Por exemplo, agora tem aquela galera que fez o Arena lá no Kickstarter, que bateu mais de 1 milhão. Arena The Contest, né? Dragory Games. Que o Arena vai ser localizado aqui pela Galápagos, né? E a galera da Dragory é brasileira, não é? É, brasileiro. Tem um pé aqui. Que louco, né? O pessoal da Dragory lançou um KS lá fora e vai ser trazido aqui pra uma outra editora. Porque é uma coisa de distribuição, né? Sim. É difícil você fazer, localizar e tudo, então eles terceirizaram. Empresas como a Dragory vão pavimentar esse crescimento. Assim como a Simon tendo escritório no Brasil, hoje a gente tem 7 brasileiros que trabalham de igual para igual com o gringo, que é os nossos developers, né? O Jordi, o Marco, o Alex, né? O Léo, o Tola, que fez o Wacky Races agora. O nosso time, ele tá aí há 5, 6 anos andando com jogos. E aí, assim, trabalhando com Eric Lang, trabalhando com Paulo Mori, trabalhando com nome grande de fora, foi amadurecendo. E agora a mesma coisa vai acontecer com a Dragory. A Dragory tem uma equipe lá, eu não sei, não lembro exatamente quais são as pessoas que foram trabalhar lá, mas essa galera também vai crescer. E a Meeple BR tá fazendo um jogo brasileiro, o Antônio Pop, né, com a Boró. Então, assim, esse movimento é muito importante pro mercado. Sim. Mas assim como o Diego, a Dragory tá aprendendo hoje a fazer essa editoração, a gente lá na Simon tava aprendendo em 2015. Tanto que você olhar uma produção nossa de 2015, uma produção nossa de 2021, você vai ver uma diferença muito grande da qualidade, do plástico, do próprio jogo. É uma evolução natural. Acho que ainda tem um caminho aí a ser percorrido, mas... E como você disse, ainda tem essa coisa nova ainda, né? E eu penso mais no Super. sentido de questão da visibilidade, oportunidade, da incentivo, né? Acho que incentivo é uma palavra. E muita gente, né, vai ter uma noção de como é o board game, ou vai ter vendo essas outras editoras e traz jogos internacionais e pensa, nossa, como é que eu faço? Porque às vezes tem lá o fulaninho que criou um jogo, tem uma ideia e, cara, realmente ele criou um troço genial. É genial. Sabe aquela pessoa que escreve um livro e bota na gaveta e ninguém leu, mas é o melhor livro do mundo, sabe? Tem todo o potencial de ser. Mas, e aí, como é a questão da desinformação, de uma pessoa não ter muito noção como é que é o mercado, como é que funciona as etapas, né, disso? Eu acho que eu penso assim, né? Será que tem o suficiente no Brasil? Claro, agora a gente tá num momento bem complicado, né, gente? Mas, enfim, vamos pensar numa situação que não envolva isso que tá na nossa realidade, né? Mas de eventos, presencialmente, a pessoas acontecendo, que instruam pessoas mesmo a entender como funciona isso e coloquem, não digo aquecer o mercado, mas aquecer pessoas que tenham interesse de aquecer o mercado, entende? De criar uma editora, de criar e fazer isso e tal. Porque é uma coisa nova e é um nicho maravilhoso, sabe? Eu sou encantado com esse mundo do board game. Enfim, né? A gente aqui falando com vocês é uma oportunidade, claro. A gente trabalha com um pouco de humor, com uma informação não tão específica. Ninguém quer aqui dar aula pra, né, criar board games e entrar em assuntos mais específicos. Mas a gente tem ouvintes que muitos nem jogaram. A gente tem um episódio específico que é só pra falar da experiência do board games, pra dar indicações de jogos e coisa assim bem inicial, né? Mas aqui vamos pensar que vão assistir pessoas que têm interesse de criar ou de ver como é que funciona isso, né? É uma oportunidade, eu acho que isso é sensacional, tá aqui conversando, falando sobre isso, é muito bacana. Até queria acrescentar o que o Fel falou, que o mercado pode ter gente que não vai querer passar o trabalho, que o mercado tá muito novo, vou esperar ele aquecer um pouco mais pra eu conseguir lançar e não ter tanta dificuldade. Sempre vai ter uma dificuldade ou outra. Eu posso dar o exemplo do podcast. O pessoal que começou o podcast não é uma coisa tão antiga assim, mas o pessoal que começou também teve, não existe isso no Brasil, como é que a gente vai criar?
Cara, teve que subir os degraus. Mas aí agora eu já vi gente falando, eu não vou criar um podcast hoje porque cada esquina tem um podcast. Como é que eu vou me diferenciar do pessoal? Então, não importa o momento do mercado, sempre vai ter uma dificuldade, ela só vai mudar o nome. Então, você não pode se abraçar nas dificuldades. Cara, veja como oportunidades. Não tem tanta coisa no Brasil. Perfeito! É uma oportunidade de criar coisas novas. É um espaço que você tem de criar coisas novas. Já tem muita coisa no mercado. Perfeito! Alguém também já abriu o caminho pra você, vai ser mais fácil o seu acesso. Não tô dizendo, seja um otimista e racional. Não, eu tô dizendo, tente ver também os prós, não só os contras. Às vezes a gente acaba sendo muito pessimista e pensando que, tá ruim por isso, tá ruim por aquilo, mas nunca vê a parte que, tá bom por isso também. Eu acho que isso é importante ter isso na mentalidade, principalmente de, querendo ou não, as pessoas que vão começar a desenvolver board games hoje, eles são empreendedores, eles estão começando um negócio novo. Então é importante tu ver tanto o lado negativo pra tu te manter realista e com o pé no chão, mas também o lado positivo pra tu te manter motivado no negócio que tu quer iniciar, né? Eu acho que é importante ressaltar uma coisa aqui, que a menos que alguém na tua família tenha dado certo pra dar certo e você tenha nascido em berço de ouro, nunca vai ter a situação perfeita. Nunca você vai ter o cenário ideal. Você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você tem que pagar boleto, você tem que resolver problemas de pessoas de verdade. A menos que você tenha dinheiro de berço, você vai ter que criar a situação ideal. Envolve muito esforço, né? Exatamente. E às vezes não tem situação ideal, cara. É você faz do jeito que der e vai na perseverança mesmo, cara. Porque não vai aparecer a situação ideal. Tipo, se você ficar esperando, eu quero lançar um podcast. Não, então eu tenho que comprar o equipamento. Então você junta o dinheiro. Eu tenho que fazer a aula. Então você vai fazer um curso. Eu tenho que fazer isso, tem que juntar a galera, eu tenho que preparar. Você não vai fazer. Vai na cara e na coragem. Você aprende a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E é isso aí, cara. E você vai vendo o retorno da galera, você vai vendo onde que tá muito ruim, onde é que você pode melhorar e vai. Exatamente, eu concordo totalmente. Eu acho que é muito importante, tanto quanto aprender a dar o primeiro passo, é de fato dar o primeiro passo, né? Porque só teoria sem prática não funciona, e prática é muito melhor quando tem a teoria também junto, né? Exatamente. Então, no caso do board game, isso é muito real, porque você tem muito autor, né, entre aspas, que é aquele cara que ou não fez nada, ou fez alguma coisa muito pequena, mas ele se apoia muito na teoria pra... Tipo, não, agora eu sou autor, sou profissional, não sei o quê. E, cara, pra mim, autor é o cara que faz jogo. Né? Tipo, ele terminou. Foi do começo ao fim e publicou. E aí, cara, não importa quanto você fez, mas o cara pegou, tá lá do começo ao fim, e ele tá atrás de... Eu sempre falo isso, né? Eu tenho uma palestra que eu já dei algumas vezes em faculdade e tal, que é as 10 cagadas que eu cometi nos meus 10 primeiros jogos. Que massa. Isso é muito importante, muito importante. É o lance do feito é melhor que o perfeito, né? Eu tinha o Azul, que foi o primeiro, eu fiquei quase 6 anos fazendo. Nossa. Né? Aquela coisa de lamber a cria, largar... Lógico que eu não fiquei 6 anos debruçado em cima do jogo. Mas assim, no vai e vem, quero que seja perfeito, não sei o quê. E aí depois, sei lá, em 3 anos eu fiz 9 jogos. Né, e publiquei esses 9 jogos. E agora, tipo, tem mais um monte e tem 50 créditos de developer e tal. Mas por quê? Porque, cara, meu irmão, vambora, vamos fazer. E aí, o lance que eu reclamo muito com essa galera aqui, e eu entendo que a maioria do pessoal que vai fazer o design, ele é um hobby, né? Tipo, olha, eu tenho meu trabalho aqui, mas eu vou fazer um jogo aqui, pô. E aí o cara fica 6, 7 anos fazendo um jogo. Depois de um tempo, cara, o ganho incremental, ele vai melhorar 2% em um ano. Sim. Não faz sentido você ficar tantos anos num jogo. É um tempo de maturação, né, bicho? Bateu naquela época, solta do jeito que dá e, porra, prepara pro próximo. E até porque você cria um vício, né? Quase uma memória muscular, só que para o jogo, né? Você começa a ser tão no automático que você nem consegue ter mais um senso crítico pra poder avaliar onde estão os defeitos, né? Daquele seu produto. A visão de túnel, né? Que a gente chama, assim. Você já não consegue mais enxergar. E, assim, eu sempre falo isso. No começo, né? Aprenda a abandonar suas ideias. Cara, não tá dando certo. Segundo, já testei 2, 3 vezes, não tá muito maneiro. Braço, engaveta, deixa lá, de repente um dia volta. Vira material. Às vezes até alguma mecânica ali tu aproveita. Tem que imaginar isso. Que ficou legal, exatamente. Mas você tem que terminar. A galera começa muito, mas assim, tipo, agora acabou. Eu vou mostrar pra editora, o jogo é esse. Ou ele publica, ou ele vai embora. Eu não posso ficar 4, 5 anos num jogo. Isso é muito ruim. Todos os meus jogos têm uma cagada, né? Que é o tema dessa palestra. Ainda bem que isso tá gravado, viu?
Corta essa parte aí A próxima palestra dele é as 10 merdas que eu continuo fazendo nos meus outros 10 jogos. Isso, nos meus próximos 10 jogos, as cagadas que vão vir. É sempre diferente. Esse é o segredo do balanço. Isso é importante. Errar é diferente. Um erro novo. O erro repetido é mostrando que você não aprendeu com o erro, né? Então, exatamente. O erro novo tá valendo. E é muito claro, assim, tem umas paradas tão óbvias. Por exemplo, a gente fez um jogo que a caixa não abria. O Encantados. Então, assim, é um erro bem básico, né? Exatamente. Famoso. Primeira edição do Encantados, a caixa não abria. Mas eu acho legal, mas se botar na regra lá, parabéns, você conseguiu abrir o jogo, no manual de regra, sabe? Você já passou da primeira etapa. Deveria ser a primeira carta. Não, mas aqui eu conheço o slogan. Deveria ser a primeira carta. Se você abrir o jogo, já ganhou um ponto. Se alguém fala, não tô conseguindo abrir a caixa. Tá, mas qual é o nome do jogo? Ah, agora eu entendi! Ah! Exatamente. É branding que chama. Não abrir a caixa, você não é merecedor. Olha aqui, aproveitar o jabá. 6 anos depois do lançamento do Encantados, temos um 6º print em que a caixa abre. Olha só. Olha aí. Não tive o prazer de abrir né? essa caixa ainda, mas... Adquira sua cópia na sua loja preferida. Distribuição Grok Games. Um lançamento Ace Studios. Olha aí. Eu tava esperando o momento que ele ia fazer o jabá dele. É ataque de oportunidade que chama, é diferente. Olha, estamos todos encantados com essa informação. Eita porra! Agora o praçômetro estoura, hein? Exatamente. E é um praçômetro novo, Já que a gente entrou nesse assunto aí, vamos abrir essa caixa. Que é sobre mecânicas de jogo, né? Não funcionamento da caixa não era uma mecânica que estava incluída no planejamento. Não prevista. É porque tava como puzzle e destreza. Mas eu queria saber sobre mecânicas novas. O que vocês acham? Vocês acham que no Brasil a gente tem espaço para as pessoas fazerem experimentação e lançarem mecânicas novas? Ou hoje o espaço que a gente tem é mais para reutilizar mecânicas que já são utilizadas em outros jogos ou até fazer alguma adaptação? Mas, tipo, pensar totalmente fora da caixa. Hoje é aceitável? É encorajado? Como é que funciona isso? Cara, a última mecânica nova que saiu no mundo foi o Dominion em 2008. Caramba. Pois então, assim, eu acho que o que existe de inovação hoje não é mais mecânica, é no produto. São desdobramentos, né, de coisas já... Okay, vou te dar um exemplo. O Time Stories, ele criou um conceito de videogame cartucho pro board game. É, muito louco. Porque você precisa de uma caixa base pra você jogar, e aí você compra um cartucho que você encaixa nessa caixa base, né, digamos assim, e pode jogar um jogo completamente diferente. Caramba. E o Time Stories é um jogo de 2015, se eu não me engano. Mas isso também não fufou muito, tanto que eles lançaram o Time Stories Revolution, que já não tem mais isso. Então, eles rebutaram o negócio. Mas sim, eles tentaram, entendeu? Foi inovador, vendeu pra caramba. Sim. Ficou 6 anos Não teve aquele 8 bits, que também, da Yellow, que também tinha esse preceito? Exatamente. Mas por que não deu certo? Eu não acho que não deu certo, eu acho que o Time Stories vendeu bem. Sim, ele vendeu bem, mas acontece o seguinte, ele ficou muito grande, porque ele tinha uma saga que era contada e você tinha que jogar numa determinada ordem certa os episódios para você poder entender o grande plot por trás de cada aventura. Ficou impossível. E aí eles rebutaram. Tinha que terminar o negócio. Exatamente. É meio a coisa Marvel, né? Tipo, o Avengers não podia continuar indefinidamente, né? Senão não acabava nunca. Então fecha um arco e começa outro. Sim, é o que eles estão fazendo agora. O novo arco deles é uma coisa inteligente. Você tem a possibilidade de você ser o jogador casual, em que você vai pegar as aventuras temáticas. Eu tenho tema disso, disso e disso. Não, só esse aqui me interessa. Você vai jogar só esse. Ou você pode ser um heavy gamer, porque aí você compra uma outra caixa adicional, onde você vai fazer o desenvolvimento dos seus personagens, como se fosse numa campanha. Então ele agora te dá a possibilidade de fazer os dois, gastando mais dinheiro por isso. O que é a essência do capitalismo, que é sensacional. Não, eu até ia comentar, porque dependendo do erro que eles tinham lá no começo, era só a questão, talvez, de soprar o cartucho ali e tal, né? Exatamente. Fiquei um bom tempo segurando essa piada aí, eu só queria fazer ela. Eu gostei da piada do cartucho, viu? Eu achei muito boa. É que eu não costumo rir. Mas tô rindo por dentro. Muito boa, cara. Eu tava rindo, mas é que tava mutado aqui, tá? Então por isso vocês não conseguiram ouvir. O microfone desligou, né? Ai, meu Deus do céu. Eu ri tanto que estourou, aí o microfone rebutou. Isso. Puxando aí que o Tiamat fez essa piada com cartucho, como é que vocês veem essas tecnologias digitais que estão começando a aparecer cada vez mais no ambiente dos board games? Vocês gostam do conceito do Teburu?
O quê? Essa é do Zombie. O Zombie adora Mansion of Madness, Lord of the Rings e todas essas coisas modernas. Eu acho uma merda. Jogo pra mim tem que ter papel e tem que ter dado. Não, tô brincando. O Zombie adora, o Zombie adora. Cara, eu acho muito maneiro, entendeu? Eu acho que essa integração de jogo de tabuleiro com aplicativo, eu acho que isso realmente é o próximo passo. Tem muita gente que é contrária a essa interação. O jogo de tabuleiro, ele só tem a ganhar com isso. Você tem um jogo que ele utiliza isso, que é um Unlock, que é um jogo de puzzle, que você vai colocando as respostas certas dentro de um aplicativo do seu telefone, e às vezes, como ele é um puzzle, ele te mostra um maquinário que você tem que montar ali na hora, utilizando as dicas com as cartas, e você vai avançando. Você tem jogos que inicialmente eram jogos semi-cooperativos, porque um jogador tinha que ser o mestre do jogo, por assim dizer, seria o Overlord, e os outros seriam os aventureiros. Com a implementação de aplicativo, todo mundo joga full co-op. Então, ele tem essa interação diferenciada que está sendo desenvolvido. Às vezes acertam, às vezes não acertam, mas o importante é continuar tentando para que alcance um próximo passo. E eu vejo o Teburu como uma implementação incrível. Você conseguir jogar com o teu amigo que mora do outro lado do mundo. Essa situação de isolamento social que a gente vive hoje mostra pra gente como que isso é necessário e importante. Eu nunca fui de jogar jogo de tabuleiro por Tabletopia, Tabletop Simulator, Board Game Arena. Hoje, isso já está totalmente integrado na minha vida. Tem alguns apps também que são muito maneiros. Você pode baixar pelo Steam também. Tem algumas adaptações que são perfeitas. Algumas são até melhores do que o próprio jogo de tabuleiro, que é, por exemplo, o TTS, né? O Through the Ages, que é um jogo maravilhoso. O TTA, desculpa. O Through the Ages, que é um jogo muito bom, só que o setup dele é demorado, a fase de manutenção é demorada. Jogando pelo aplicativo é bem mais rápido, é muito mais interessante. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que eu jogo, eu lanço no aplicativo para eu ter o controle do que eu tô jogando, com quem eu tô jogando. Mês passado, eu joguei mais de 100 partidas, somente em fevereiro. Caramba! Nossa! E tem só 29 dias. Exatamente. Isso, cara, foi 1/3 do que eu joguei em 2020. Em 2020 eu tive um pouco mais de 300 partidas. Só em fevereiro desse ano eu tive mais de 100 partidas. Que foi possibilitado por conta de Board Game Arena, Tabletop Simulator e Tabletopia. Deixando a máquina fazer a parte chata, né? Exatamente, cara. Não perde o valor. Agora, é claro, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, entendeu? O Stan Lee, quando ele foi entrevistado, perguntaram para ele se ele tinha medo que com o advento das revistas digitais, as revistas de papel fossem substituídas. Ele disse que não, em nenhum momento. Ele falou, não, são experiências diferentes. Uma coisa é você ver na tela, outra coisa é você ter na sua mão. São coisas diferentes. Inclusive não só com jogos. Livros, vamos pensar assim também, né? Exatamente, bombom, né? Segurar na mão é outra experiência. Né? Exatamente. Tá ali, sentir o peso, né? Aquela coisa. Tá vendo? A gente tá falando de um negócio mais leve, o Fel já leva pra sacanagem, né? Não tô falando de sacanagem, tô falando de gente que gosta de ler o livro pesado, tipo um Game of Thrones, um Roda do Tempo. O Fel que menos levou pra sacanagem até agora aqui, tu vai acusar ele agora. É porque a mente do zombie. Sentiu o peso, né? Você tem certas palavras. Botar na mão, né? Ele não consegue, cara, tá vendo? Sentir aquele dragão baiano. Balançando, balançando. Olha como é que eu tô falando Roda no Tempo, que eu tô relendo agora o livro 1, que tem 800 páginas, bagulho, um trambolho pra sentir o peso do negócio. E aí os homens já aí lá vem de novo, né? O cara vai embora. O que o Zumbi falou, né? Acho que é muito legal porque... Dragão baiano! Eu tô... O timing do Troá tá ótimo. Ele não acerta. Eu vou ter que, antes de falar, eu vou dizer então, mudando de assunto, ou já o timing tá perfeito, Troá. Melhor ainda, olha, aqui, já que você falou em... Dragão baiano! Fel, aproveita pra zoar hoje que a gente nunca mais volta, hein? O que tiver pra zoar, tu zoa hoje. Eu já tava ciente. Sempre que eu gravo com um zombie, é o meu funeral daquele programa. Coincidentemente, quando o Fel e eu vamos pra um podcast, a gente nunca mais volta. Ludocast, Meeple sem Meeple, tudo morre, cara. A gente para de ser convidado, é uma coincidência enorme. Aí a gente até se oferece, não, a gente paga. Não, então. tá beleza, tá tranquilo. A gente tá pensando em dar uma pausa mesmo.
E assim, mas só pra complementar esse ponto do zombie... Você tá cortando o Truá, cara. Não, pode falar. Desculpa, Eu ia falar em dragão baiano. Pode falar outra coisa. Só complementar a fala do zombie, uma experiência recente que eu tive que melhorou muito a minha impressão. Um dragão baiano! Exatamente. Não, essa daí é antiga já, não é recente. Tô falando de coisa nova. Ah, tá. Uma experiência recente que eu tive foi com o Unlock, né? Que acabou de sair, inclusive, pela Galápagos, uma caixa deles. Foram duas. Eles já lançaram duas caixas. Então, o que eles fizeram? O conceito do Escape Room, né? Que foi o Exit lá em, 2015, 2016. Falaram, vamos fazer o Escape Room numa caixa de tabuleiro. Beleza, como é que a gente faz isso? A gente precisa ter um aplicativo pra ajudar. E aí o Unlock levou isso pra um outro patamar, né? Exatamente, que é um dos melhores. E assim, não funcionaria sem um aplicativo. E hoje é o carro-chefe da Space Cowboys, que é uma das grandes editoras do mundo. Então, assim, você vê a importância e o peso dessa integração pro mercado daqui pra frente. Sim. Com certeza tá só começando, né? A gente ainda vai ver muita coisa aí. Eu acho que não dá pra você querer ser purista e você querer se fechar aos grandes adventos de tecnologia e inovação. Sim, é o que você falou. Tabuleiro também é inovação. Quando tu fala que não tem o que perder, óbvio, tem pessoas que vão continuar preferindo? Tem, assim como tem gente que nunca pegou na vida num tablet ou alguma coisa semelhante, similar pra estar lendo um livro, o que seja, né? Mas o board também, tu vai ter pessoas que não vão ter curiosidade, ou necessidade também, né? Hoje a gente fala necessidade de estar jogando uma coisa virtual, assim, com o board, né? Mas não tem o que perder, né? Muitos jogos vão explorar isso como mecânica, ou pra estar dependendo ali tanto pra game tests, né? Que é muito interessante pensar também nisso como um suporte ao mercado de board games, mas assim como vocês estão falando, então aí, recursos que vão usar, não tem o que perder. Pode ter pessoas que não vão gostar disso? Pode, normal, assim como em qualquer outra área, né? Mas não tem o que perder mesmo, é isso aí. Eu vou te falar que no começo eu não conhecia, eu era contra. Sabe, o velho que não conhece e reclama do novo? Isso aqui é uma porcaria! O bola murcha que a gente chama. Exatamente. Porque isso é absurdo. Porque se eu quiser integração, eu jogo no meu videogame. Porque se é pra ficar com computador com aplicativo, eu baixo Candy Crush. Cara, a melhor coisa que eu fiz foi ter experimentado e ter visto como que isso abre inúmeras possibilidades que você não teria como fazer isso se não fosse com o implemento de tecnologias e aplicativos. O Teburu, a possibilidade de você montar um jogo e você jogar com a galera que vai estar em diversos outros locais. Eu tô louco pra ver como é que vai sair esse Teburu e muito feliz de ser o Zombicide o abre-alas dele. Sim. Eu adoro jogo de zumbi. Então, a possibilidade de jogar um Zombicide e dar um cacete federal no Fel à distância vai ser maravilhoso. Esse teu nome seria muito martírio, né? Se teu apelido se tu não gostasse de zumbi, né? Eu vou te contar. Então, a galera é tão escrota que, né, poderia ter sido também. Mas por falar em coisa escrota e em Dragão baiano! Vocês teriam alguma... Céu, cara, como é que vai ser a edição desse episódio, mano? Eu vou sofrer muito, velho. Vocês não sabem fazer programa? Vocês teriam curiosidades, assim, pra contar pra gente, envolvendo, então, board games, ou alguma experiência, talvez, de playtest, ou mesmo de gameplay, alguma coisa, em mesas, que vocês poderiam compartilhar agora com a gente? Curiosidade se diz, tipo, alguma coisa... É uma situação, curiosidade engraçada, de preferência. A gente gosta de dar risada aqui, sabe? Então, assim, se fosse engraçado, de preferência. Engraçado não é minha praia. Eu sou um cara muito sério. O Fel é mais o lance constrangedor mesmo, entendeu? O Fel, quando você joga pra ganhar, então. É aquele jogador que tá ali pra ganhar, não tá pela brincadeira, né? Não, assim, depende. Se tem o zombie... Ih, lá vem. O zombie tem que perder. O Fel jogando é aquele cara que ele vai ficar a partida inteira reclamando, tô me dando mal. Ih, rapaz, não, tô disputando o segundo lugar. Ih, cara, perdi. Fulano já venceu. E aí chega das duas últimas rodadas, a maquininha que ele monta funciona e ele pula pra primeiro lugar e ele fala, ih, rapaz, dei sorte, hein? O miserável é um gênio! Isso aí, cara, é todo o jogo, é toda a partida, né? O Fel, né, a gente já sabia de longa data que o futuro dele estaria envolvido com criação de jogo. Porque antes do Fel começar a criar os próprios jogos, efetivamente ser um designer, isso já estava arraigado nele, porque sempre que ele ia explicar a regra de um jogo pra gente, ele explicava a regra completamente diferente. Olha só!
E tinha jogo que era melhor, viu? Entendeu? Não vou falar nada não, mas tinha jogo que era... A gente foi jogar o original depois piorou. É verdade. Ué. A gente foi jogar o original e falei, pô, será que dá pra rolar aquela edição Fel Edition? Aquela versão... Não, eu vou falar. Tem um jogo que eu nunca joguei com a regra certa. Meu Deus. Que é o Chaos in the Old World. Eu nunca consegui jogar esse jogo com a regra certa. Porque cada vez que a gente jogava, o Fel, não é assim, é assado. Então, lembra aquilo que, então, tá errado. É assim. Eu joguei acho que 4 ou 5 vezes. Nunca joguei com a regra certa. De quem era o jogo? Do Fel. Naquela época, não tinha Rodney Smith, não tinha milhões de perguntas. Era outro esquema. Vamos ver o cara falando com a editora pra tirar dúvida de regra. Era um manual horroroso. Mas tinha a faca finlandesa. Era um manual horroroso. Os caras discutindo pra tentar achar alguma solução. E a gente tentando se virar lá com o que tinha, entendeu? Não era... E o zombie era a paisana, né? Tava lá o mula que trazia o jogo, lia a regra, aí vinha o Dom, né? O seu zombie, o patrão, senta e me explica. Claro. Eu era praticamente um empregado. Esse é o tal do mula. Ué, eu já fiz o trabalho de levar o jogo. Você tem que ter algum trabalho também. Ele sentou na mesa pra jogar, era o bunda de ouro. Entendeu? Então, assim, eu importava um jogo que não era essa facilidade que é hoje em dia. Hoje você reclama. Então, assim, tem 2 histórias boas que eu quero contar, então. E... Uma... Percebam, não tinha nenhuma. Agora brotaram 2, né? Uma que eu gosto muito, tem um jogo chamado Red Dragon Inn. Lá vem, Caverna do Dragão Vermelho. E ele é um jogo de eliminação de jogador que vai até 8 pessoas. Ou seja, dá pra pessoa... Hoje já vão, acho que até 12, sei lá, um negócio assim. Acho que depois teve uma caixa que foi pra 12, né? Mas enfim, acho que o máximo que a gente jogou foram 8 pessoas. Mudou o nome pra Jogos Mortais aí. Ação de jogador. Não, e é um jogo assim, tipo, se você ficar pobre, ou se você ficar completamente bêbado e cair, você tá fora do jogo. Você é chutado pra fora da taverna. Você é chutado pra fora da taverna. Qual é o contexto da parada? É uma party de RPG, vocês foram na dungeon, mataram, pilharam e agora vocês estão na taverna comemorando. É muito legal a temática. A gente jogava isso no Zombie, né? No primeiro Covil, né? Que era o Covil do Zombie na época. A gente tinha uma missão, o Zombie não jogar. Ter um amigo. Então o que a gente fazia? Deixava o zombie, tipo assim, tentava dar uma manipulada ali no sortear o starting player pro zombie ser o último ou penúltimo. Eu era sempre o último ou penúltimo, sempre. Invariavelmente. Era uma coincidência. Coincidência da vida. Coincidência da vida. E a galera meio que se mobilizava do tipo, ou embriagar ou empobrecer o menino. Na vida é tão bom ter amigo. E a gente conseguiu umas 2 vezes, em várias partidas que a gente jogou, do zombie não jogar. Caraca. Tipo, ele sentou na mesa. Eu sentei, fiz o setup. 6 pessoas jogaram. Preparei a parada toda. Separou os comes e bebes. Meia hora preparando, 5 minutos jogando. É incrível, assim, uma das grandes experiências que eu tenho no board game, sem dúvida. Nossa, eu rio até hoje dessa história. Tô morrendo aqui de rir. Foi muito, muito bom. Eu tenho amigos que me perseguem diretamente num jogo, no singelo jogo do Saboteur, por exemplo, tá? No simples Saboteur já tem gente que de cara já me persegue, então eu tenho esse problema com alguns jogos, principalmente assim de traição, de coisa, sabe? O metajogo é complicado nesses jogos, sabe? Então... Entendo a sua dor, Troá. Claro. O Troá pode dizer melhor que eu sempre joguei os boards dele, né? Mas eu sou o cara que cria novas regras pro jogo. Tipo, teve um jogo... Qual era o jogo aquele que era pra descobrir, eu acho? Não sei se não era Saboteur. O último jogo que a gente jogou antes da pandemia. Talvez fosse o Saboteur mesmo, que tinha que formar os caminhos lá, aquele contra o ouro, não era esse? Ah, sim, era esse. E daí eu desenvolvi um novo objetivo, que tinha os anõezinhos que eram sabotadores, né? Eu era um sabotador e meu objetivo era fazer o cara ganhar. Ele queria que os sabotadores perdessem, tá? Ele era um sabotador que sabotava os sabotadores, entende? Eu não entendi o que ele falou. Porra, é Inception do sabotador, né? Maneiro. Só que daí a gente ganhou... O sabotador ao contrário. Porque os que não eram sabotadores, eles estavam achando que eu não era um sabotador por não agir como sabotador, porque eu tava sabotando os sabotadores. Só que não foi, eu não tava pensando, no fim eu perdi, porque o meu objetivo era fazer os sabotadores perder e os sabotadores ganharem, então eu considerei uma derrota também. Uma derrota.
Claramente. Mas foi muito bom. Muito bom. Mas, continuando aqui então, já que a gente tá falando aí de eventos, de curiosidades que a gente teve, assim, eu quero saber de vocês, que dicas que vocês dariam, dicas que vocês não tiveram quando vocês começaram, mas que seria muito importante pra vocês, se lá no começo vocês já tivessem essas dicas em mente, facilitaria muito o processo. Que dicas vocês dariam para o pessoal que tá querendo começar a fazer seus próprios board games, pra se aventurar no mundo do board game design? Que dicas que vocês dariam pra eles? Acho que o primeiro é jogue muito, né? Tem um repertório de jogos. Jogar é muito importante. É muito bom. Exatamente. Jogue os clássicos, conheça os clássicos. A experiência sempre com mecânicas, ela sempre vai enriquecer, sempre... Claro, a gente às vezes encontra um jogo e, meu Deus, esse é o jogo melhor da minha vida, vou jogar só ele. E joga, e joga, e joga. E tu tem oportunidades pra jogar outros e acaba não jogando às vezes em algum evento ou com outro. Isso é bizarro, né? Mas eu, de uns tempos pra cá, quando eu tava ainda numa outra cidade, quando eu tava fazendo mestrado, a gente tinha um evento toda semana e eu sempre me focava, não, eu vou jogar pelo menos 2 jogos naquele evento durante essa semana, e no outro mais 2, no outro mais 2. E aí tu vai montando repertório, assim. Eu, por exemplo, quando eu joguei, um dos últimos jogos que eu joguei, assim, quando eu tava jogando naquela época, foi o Tzolk'in, né, o do calendário Maia lá. Quando eu vi aquele negócio rodando, aquela mecânica de locação diferente, eu pensei, nossa, isso aqui é demais. Adorei, me apaixonei. Só queria jogar o Tzolk'in, sabe? Eu também. E só que daí tu tem muitas outras coisas, e é muito legal quando tu se permite, obviamente, tá jogando muitos jogos, né? Isso aí é, sem dúvida, fundamental. E assim, uma outra coisa que eu, além de jogar pelas coisas e tal, o que eu fiz? Tem um post meu na Ludopédia, e aí não sei se vocês conseguem linkar depois e tal pra galera. Sim, Claro, depois a gente coloca aqui. E foi assim, Fel, eu criei um jogo e agora? E aí eu compilei, assim, tipo, umas 30 horas. Sim. Não sei se tem 30 horas, eu sou um pouco exagerado. Mas tem muita coisa, de vários níveis, vários ângulos. Muito boa a sua dica, Fel. É uma dica econômica. A dica é, assista o meu vídeo. É uma dica econômica. Se inscreva no canal e ative o sininho para saber. A quantidade de gente que vai no meu Instagram diariamente falando, Fel, criei um jogo, queria que você visse, é muito grande. Foi uma forma de poupar minha saúde mental, especialmente na quarentena, que a galera cria novos hobbies, né, e novos hábitos. Um deles é de criar jogo. Agora eu tô na quarentena, tô em casa aqui enclausurado, vou criar um jogo. Tem o Fel lá que cria, né? Então eu vou falar com ele, porque claramente ele vai resolver meus problemas todos. Achou errado, otário? E vai publicar meu jogo também. E de graça, tudo de graça. De graça, né? Porque aqui é coletivo. Né? O otimismo, né? A gente estava conversando ali. Eu sou movido a isso. Exatamente. Essa esperança do Brasil melhor, então, né? Fel não é mexer, mas paga a conta com amor, né? Exatamente. Então, assim, pra criar esse atalho, eu tenho uma resposta automática, né? De, olha, eu não posso olhar jogo, blá, blá, blá. Questões contratuais, e já fica salvo ali no notas, né, do... Provavelmente a Lusa recebeu essa resposta aí quando te contatou. Na hora que o Fel responde mensagem, ele aperta o número 2 e já baixa tudo isso. Exatamente. Não, eu tenho resposta pronta pra criador de conteúdo chato também. De tipo, não, meu microfone não tá bom. É verdade. Tô sem material, não sei o quê. Vou dar uma mais enrolada. Eu tenho umas 4 respostas prontas, né? Pra todo tipo de chato que vem me abordar. Boa dica, tá boa vendo, dica. Pessoal? Se você é produtor de conteúdo, chamou o Fel pra gravar contigo e você ouviu essa resposta, já entendeu o recado, né? Mas é um aprendizado aí, ó. É um aprendizado. O cara criou uma URA anti-chato, é isso mesmo. Tu criou uma URA de telefone anti-chato, é isso. Exatamente. E assim, eu mando 12 links pro maluco. 12. Ou mais, sei lá. Tem muito tempo tem muito conteúdo. Aí já se assusta, né? Ele nunca mais volta. Aí o cara volta, ele assim, então, mas você publica meu jogo? Não. Cara, porra, aí não dá, né, cara? Aí tu dá difícil. aquela virada de olho, sabe? Aquela respirada fundo. Vou te dar uma dica, Fel. Sabe o que tu faz? Coloca, tipo aquelas propagandas que coloca uma palavra-chave em tantos minutos de vídeo, em cada um dos vídeos. E daí tu fala, traga as 12 palavras-chave que eu posso te responder. E daí tu vai saber que o cara assistiu, pelo menos, o que tu falou. Aí eu posso falar não com mais propriedade, né? Exatamente. E assim, tipo, não é má vontade, né? Porra, é muita gente, isso aqui. Então, assim, eu compilei todo esse conteúdo, tem muita dica, tipo, o processo inteiro. Vocês perguntaram no começo, né? Como é que é o processo? Tem um vídeo da ideia ao produto, que é uma live que eu fiz pra Gen Con e tal, que aborda em mais detalhe. Então, assim, esse podcast vai entrar também, porque, né, a gente tá falando bastante coisa útil. Eu falo quando o zombie falar, você pode pular e tal. Faz um compilado das falas do Fel, né? Isso. Uma versão...
uma versão Herbert Richards, né? Um negócio assim. Zombie Cut, né? Que é sem Release the Zombie Cut. Release the Zombie Cut. Então, assim, tudo que eu falo sobre design, eu coloco lá depois, né? Eu edito esse post. Legal. Pra galera poder ter mais informação, porque eu sempre falei isso, né? Desde que eu comecei, o meu interesse pessoal, por várias razões, é ter um monte de pessoa fazendo jogo. Eu sempre falo isso, né? Eu quero que todo mundo chegue no Sérgio Halaban. Uhum. Se quando eu tiver 70 anos, tiver 20 Sérgio Halaban no Brasil, eu vou ficar feliz pra caramba. É bom pra todo mundo. É bom pro mercado brasileiro, é bom pra nossa escola brasileira de board game, é bom pra vender coisa lá fora e poucas falas boas do Zombie, né? Do negócio do vira-lata. Que a gente é muito vira-lata. Jogo brasileiro. O Bausa, né? O Nizia lança um jogo. O alemão não vai falar, isso é um jogo alemão. É um jogo do Nizia. Sim. Né? Tipo, aqui a gente não. Isso é um jogo brasileiro. A gente torce o nariz. A gente ainda tem isso, Quem né? é o autor? É o fulano. Eu não quero essa merda. Entendeu? Pior que isso é sério, galera. Então. Isso é muito errado, entendeu? A gente tem muito autor bom. E tem muito autor que, porra, tem um puta potencial, mas não consegue desenvolver o potencial. Sim. E você tem um bando de escroque, que nem o Fel, que, porra, tá aí fazendo sabe sei lá o quê, né? É boiô, entendeu? Mas já que você comentou aí dos vídeos, né? Os vídeos que tem lá, que a gente vai colocar aqui na descrição, depois vai pegar o link com você, vai colocar na descrição pro pessoal poder acessar, o pessoal que tiver interesse. Também eu quero que aproveitem esse espaço aqui pra comentarem sobre como o pessoal faz pra encontrar vocês agora, se interessou no conteúdo que vocês disponibilizaram aqui pra gente, da entrevista que a gente teve, esse bate-papo que a gente teve aqui. Quais são os lugares que o pessoal pode encontrar vocês? Nas redes sociais, site, no Tinder, pode encontrar o Fel lá, como é que funciona isso? É Fel Barros, cara. No Instagram é fel.barros. Sempre tem um que tem que ser diferente. Tem um filho da... Mamãe querida! Pegou o Fel Barros normal. O meu Facebook é Fel Barros normal. Hoje em dia, a minha comunicação é basicamente no Instagram. Eu posto sobre jogo, BBB, enfim. O cão foi quem botou pra nós beber. Qualquer coisa inútil que você pensar, eu posto. Às vezes rolam uns memes também. Mas posto bastante coisa de jogo, de coisa nova, do que eu conhecia. Às vezes uma velharia. Não pede pra eu ver seu jogo, mas é mais do que bem-vindo em seguir. Fel.barros. Perfeito. Em breve no OnlyFans também. É a maior trepação. Olha aí. O Troy já tá lá, ele pode te dar umas dicas pelo que ele falou aí. E pra te achar, Zombie, como é que é? É só você matar alguém e me chamar. Tô brincando, tô de sacanagem. É você, Satanás. Invocar. Faz um pentagrama, né? É um zombie, né? Primeiro tem que morrer, tá certo? Faz sentido. Você vai na frente de um espelho, né? Com fundo de prata, fala Ave Maria Sangrenta 3 vezes antes da meia-noite e eu apareço. Besouro suco 3 vezes. Pra jogar o board game ainda, parece com um tabuleiro embaixo do braço. Cara, você me encontra lá no Instagram, @leandro_zombie. Eu também tenho uma conta na Twitch. Não é Twitter, é Twitch. Twitch TV. Exatamente, que é Leandro Zombie BG. Eu não sei porque já tinha um Leandro Zombie, aí tive que botar Leandro Zombie BG. E tem o meu podcast também, que é o Zombiecast BG, porque também já tinha um Zombiecast. 3 por falar nisso. Então resolvi não entrar nessa briga. Então é Zombiecast BG. E aí nos melhores agregadores de podcast. Nos piores você também encontra. E eu tenho as participações especiais com o Jack lá no YouTube, dentro do canal Meeple TV, tem um programa com ele que é o Meeple Maniacs. Cara, eu sou o arroz de festa lúdico do cenário brasileiro, eu tô sempre gravando com todo mundo, com o Paulo do Covil. Eu sou bem vadaio mesmo, tá? É, vadio. E estamos chegando aqui na última casa desse tabuleiro de episódio. Viu, Traveu? Tirar eu gostei porque tem referência também a Cavaleiro do Zodíaco, né? Legal, gostei. Isso, na última muito casa. Legal, é muito verdade, bom mesmo. Mas não tem nada a ver com o conteúdo perfeito. Quanto mais longe, melhor, né? Exatamente. O tiro vai que dá a volta e acerta pelo outro lado. A gente tá dando uma volta assim, né, que... Tem ideia pra board game de volta aí, ó. Mas eu gostaria então aqui, já que temos 2 board game designers aqui com a gente, eu gostaria de criar um jogo de tabuleiro do Dragão Careca. Que merda, hein?
Todo dia tem uma merda. Então eu gostaria de pedir aqui ajuda totalmente de graça. É claro que a gente não vai pagar por isso. A gente burlou aquela parte lá, o Fel não estava esperando por isso. Não tem mensagem pronta pra isso, tenho certeza absoluta. Eu sabia que tinha uma pegadinha. No final, uma hora ia aparecer. Uma hora ia aparecer. No final sempre aparece. Mas aqui a ideia é a gente fazer um board game à la estilo Dragão Careca. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é como seria a temática desse jogo. O que vocês sugerem, hein? Não necessariamente a temática, né? Tem jogo que começa pelas mecânicas, né? Tem umas temáticas. Não, eu gosto da ideia de... São vários dragões enfrentando a calvície. What the fuck? Boa! Muito bom, muito bom. É um bom ponto de partida. E aí tem aquele dragão novinho, cabeludo, voando por aí com as madeixas ao vento. Muito e nós somos os dragões carecas. Aquela galera meio zombie, mola murcha, já tá com aquela carequinha aparecendo, não cresce mais, não sobe mais, não faz mais nada. Tu começa então com muito cabelo e tu vai perdendo. O objetivo é final o jogo com o mais cabelo possível, é isso? É uma administração de cabelo. Pode fazer um draft de carta. Boa. Isso. Tratamento capilar. Boa. E aí, mas tem uma coisa mais medieval, entendeu? Sim. Umas ervas, caraca, mago, né? Você vai apelar pra tudo aí pra curar tua calvície. Sanguessuga, né? Pra fazer irrigação da região. Isso. Que mecânica é deck build mais pra isso aí, né? Ou de alguma... O que podia ser? Eu acho que um draft fica melhor, hein? Você faz um draft de carta. Um draft. Cada carta é uma peruca. É porque a peruca seria meio que o endgame, né? Tipo, você conseguir voltar a ter cabelo. Sim. Mas assim, imagina que, por exemplo, você tá tentando fazer uma poção pra volta do teu cabelo. Aí você precisa ter 5 mandrágoras, 7... Um jogo em tempo real que você vai negociar os ingredientes pra poder pegar pra fazer a tua... Nossa! E aí você junta lá... Vai fazer um escambo ali com os outros jogadores, com... Deixa eu gostar do draft, porque o zombie sempre piora, né? O zombie é ladeira abaixo. Ele dá uma ideia boa, ele, puta, não, tá maneiro isso aqui, tem que... Vou estragar. Vamos ladeira. Olha só, podia ser draft com carta de acetato, hein? Que aí depois você coloca em cima do teu dragão. Já melhorou, tá vendo? Aí você vai colocando o quê? Coloca um boné. Olha! Aí você vai... Pra dar disfarçada na bala moral. Aí você coloca um chapéu de viking. Se for o do Fel, você pode botar também uma pochete, né? Porque não no dragão. Pochete, chinelinho. Com patinelo com meia. Eu tava pensando como é que ela pode ajudar a não perder o cabelo. Porque aí eu acho que aí você vai pegando os que vão caindo e vai guardando nela. Vai guardando, claro. Exatamente. Mas é isso, é lutar contra a calvície do dragão careca. Caraca, e o nome desse board aí, hein? Um board nessa temática, que nome... Por que não pode ser dragão careca? É sensacional. Dragão careca. Exatamente. É um nome bom, né? É um nome bom. E assim, é super inusitado, né? Se você pensar... Sim, imagina. Se quiser fazer uma brincadeira, você ainda fala a careca do dragão. A careca do dragão. E aí você não vai saber de qual careca que tá se referindo. É um jogo que serve dos 8 aos 80. Ô, louco. 18 mais. E aí o crowdfunding pode, inclusive, ser feito lá no OnlyFans do Troá lá. Então, é assim... A gente faz o dragão careca pro grande público e a careca do dragão pra sexy shop. Pro público 18 mais. Muito bom. Entendeu? É um outro produto, que aí tem um input maior do zombie, entendeu? Que é uma... Pode ter ainda uma versão que é as do dragão. Isso. Meu Deus. Que aí você já vai colocar o quê? Expansão, isso é a expansão. Aí você já vai colocar as perucas pra lá do dragão, né? Isso. Não, aí é o contrário. Aí você quer tirar o excesso de cabelo. Aí você quer fazer um corte diferenciado. Aí é a coisa mais moderna, né? Tipo, porra, não tinha uma maquininha de barbear na Idade Média. Como é que vai fazer pra limpar ali? 4.000 anos de pelo... No roleplay, imagina a visão dos pobres plebeus que vão estar lá embaixo. Essa é a visão do inferno, né? Coitado. Olha essa visão aí que surgiu estilo Asa Delta, né? Nossa. Exatamente. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar
e até a próxima!